Dando continuação, então, ao nosso cronograma, agora vamos apresentar a Larissa Nascimento. A Larissa Nascimento, ela é graduada bióloga pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e ela é mestre em aconselhamento genético aqui pela Universidade de São Paulo. Ela tem experiência em aconselhamento genético e também no diagnóstico de doenças raras. Atualmente, ela é assessora genética na Igenomics. Agradecemos muito a presença, estamos muito felizes com você aqui. Larissa, agora é com você. Obrigada. Eu queria agradecer muito o convite, fico muito feliz aqui de poder voltar, né, depois de ter feito o mestrado em um evento organizado pelo pessoal do mestrado em aconselhamento genético, para falar um pouquinho aí sobre a minha trajetória, enfim, tudo que eu tenho feito e mostrar que é possível, né, se formar ali nessa questão do aconselhamento genético e trabalhar na área. Tá, então, vamos lá, vou colocar aqui uns slides mais para nortear em nossa conversa, é mais uma coisa mais expositiva minha, né, mas para a gente ter aí um guia para ir conversar. Então, queria começar falando um pouco sobre a minha trajetória, assim, no geral. Então, eu sou graduada em Ciências Biológicas, bióloga, e desde ali o finalzinho da graduação, eu já estive ali dentro da USP, né, fazendo o meu estágio com a professora Regina, né? Então, a gente trabalhava lá com as questões de diagnóstico de surdez hereditária. Foi ali que eu conheci o mestrado profissional, né? Foi ali que eu me interessei em seguir. Não era uma coisa que eu pensava a princípio, né, fazer mestrado, doutorado, sempre ficava naquela dúvida de ir para o mundo acadêmico ou não. Então, quando eu conheci o mestrado profissional, para mim foi uma opção muito boa de me especializar em alguma coisa e, né, depois talvez seguir para o mercado de trabalho. Então, foi o que eu fiz o mestrado em aconselhamento genético, né, e aí depois fui trabalhar ali em algumas empresas. Então, só para um geral, assim, da questão do mestrado, eu sei que tem, né, muitas pessoas aqui que têm interesse, que, enfim, querem prestar o mestrado, ou então que não são alunos. Então, quando eu fiz o mestrado, não sei se alguma coisa mudou, então depois chequem, né, se houve alguma mudança, mas existiam algumas disciplinas obrigatórias, assim, de questões, né, gerais de genética molecular, enfim. Era feito um projeto de pesquisa e a gente tinha estágios em ambulatórios de aconselhamento genético. Então, a gente acompanhava ali ambulatórios para condições diferentes, com profissionais diferentes, em ambientes públicos, privados, para ter aí um pouco desse conhecimento, né? Então, na minha trajetória ali, foi se iniciando com esse contato com os pacientes, né, entendendo como funcionava, vendo ali que realmente era aquilo que eu queria seguir. E, em paralelo com isso, eu tinha ali uma bolsa de apoio técnico, né, no laboratório da professora Regina. Foi uma oportunidade que surgiu ali nesse caminho para a gente também trabalhar a questão do ambulatório de surdez, enfim, de fazer os testes ali em paralelo com o meu projeto, né? Então, consegui guiar ali de forma paralela as duas coisas. E, terminando o mestrado, então, eu segui para o mercado de trabalho. Eu terminei o mestrado no meio da pandemia, então, quando eu terminei, né, naquela questão ali de qual profissão vou seguir, onde vou seguir e qual empresa, mas foi uma época onde estava abrindo muito essa questão de teleatendimento, né? Então, eu comecei ali em algumas empresas fazendo uma questão mais de suporte técnico, então de ajudar, né, em algumas coisas mais técnicas, e depois acabei migrando para essa questão de aconselhamento genético remoto, e a partir daí acabei deslanchando aí em outras empresas. Então, inicialmente eu fazia essa questão de produção e revisão de textos, né? Então, esses textos que são sobre genética, né, mas são bem técnicos e que vão ali em blogs desses laboratórios
grandes, que precisam ter ali, né, um certo conhecimento para ser feitos, na parte de genética humana, de genética médica, para algumas doenças. Então, esse é o mês de conscientização de tal doença genética, precisamos fazer um conteúdo disso aí. Então, fazendo essa questão de trazer essa linguagem também de uma forma mais simples para que os pacientes possam entender. Né? E a partir daí eu acabei entrando na parte de aconselhamento genético para testes direto ao consumidor. Sei que existem várias discussões, que vocês têm até uma palestra hoje sobre isso, mas para mim, na época, foi uma coisa de existe esse nicho, alguém vai precisar falar com esses pacientes e essa é a minha oportunidade. Então, foi ali que eu segui nesse início, fazendo aconselhamento genético para esses testes de predisposição a algumas doenças, enfim, explicando essa parte, dando encaminhamento nos casos que realmente precisavam ter ali um geneticista, né, fazer um teste mais específico e tudo mais. E aí, segui assim por grande parte da pandemia. Em paralelo com isso, eu também fiz um projeto de aconselhamento genético com albinismo, né, com uma colega minha, que também era do laboratório. Então, a gente fez ali alguns casos de famílias que realmente tinham médicos que pediam um teste genético, né, mas não sabiam muito bem interpretar, não sabiam muito bem o que dizer para sua família depois. Então, a gente fez ali para algumas consultorias, enfim, para ajudar essas famílias, e aí isso acabou resultando em um projeto um pouco maior ali de extensão, que foi o projeto Nina. Então, foi ali unindo algumas habilidades da pandemia de passatempo, assim, que a gente acabou pensando em presentear uma família que era, assim, muito, muito próxima a nós, com um material mais didático, né, para pós essa questão de aconselhamento genético, então de trazer esse laudo de uma forma que fosse didática para eles e que fosse interativa para a criança. Então, também transformando aí todo esse conhecimento em genética médica em uma coisa bem acessível e, enfim, que poderia ser usada por eles por um bom tempo. A partir daí, então, eu entrei na empresa onde estou até hoje, que é a Genomics Brasil. Eu entrei na Genomics há quase 2 anos, na verdade, para fazer a parte de diagnóstico de doenças raras. Então, era um departamento novo, né, que estava iniciando no Brasil, assim, novo no mundo, mas principalmente no Brasil, né, que essas empresas estavam começando aqui como uma vertente nova e tudo mais. Precisava ter toda essa implementação, então alguém que tivesse conhecimento técnico para fazer nessas adaptações de mercado brasileiro versus mercado internacional. Inicialmente, essas análises não eram feitas no Brasil, então precisava também ser feita uma tradução desses testes, desses laudos, né, dos testes genéticos e uma revisão, porque muitas vezes não é só, né, jogar num tradutor ali, ele vai te dar certinho, né? Existem termos que às vezes a gente traduz, às vezes não, existem textos que estão ali um pouco diferentes na nossa língua, então, para fazer toda essa parte. E aí, depois, seguindo com análise e interpretação, então, começar a trazer essas análises para o Brasil mesmo, né? Para fazer aqui análises de painel, de exoma, e também depois seguir com essa parte de assessoria científica, tanto interna quanto externa. Então, muitas vezes a gente tem ali médicos que não sabem muito bem que teste que eles vão mandar o paciente fazer, se aquele gene é por sequenciamento, se é por análise de número de cópias, enfim. Então, dar essa assessoria para os médicos e também dentro da própria empresa, né? A gente vê ali todo um trabalho em conjunto de setor financeiro, setor de atendimento, setor de vendas, e muitas vezes essas pessoas não têm ali o conhecimento específico, né, para fazer, para responder alguma pergunta, para falar sobre algum produto, então é muito importante ter toda essa questão de assessoria para, dentro da empresa, a gente, né, oferecer ali um produto que seja bem feito e que chegue com todas as informações corretas, né, para o consumidor e para o médico que estão ali pedindo esses orçamentos e tudo mais para a gente. Então, essa parte de assessoria é bem importante. Dentro de várias reestruturações que a gente teve dentro da empresa,
o departamento acabou sofrendo algumas modificações, e então, aí já vai fazer quase um ano, eu acabei migrando para o departamento de aconselhamento genético. Então, hoje, eu trabalho com assessoria, né, dessas famílias e dos médicos, especificamente. Eu não trabalho mais com diagnóstico, especificamente. Então, a gente tem... A empresa oferece diversos testes genéticos, para quem não conhece. É uma empresa que tem um nicho bem importante ali na parte de reprodução humana, de testes pré-implantacionais. E existem consultas ali pré-teste, né? Às vezes tem algum casal que não sabe muito bem como funciona o teste, que recebeu um cariótipo e quer saber que teste tem que fazer no embrião, ou que fez um exoma e quer saber se tem risco de recorrência, se precisa analisar o embrião, enfim. E também tem casais que já fizeram testes genéticos e precisam de ajuda para entender o resultado. Então, estão sendo acompanhados só por fertileutas, que às vezes não tem tanto domínio ali da genética, conhecem mais um geral, e aí precisam de um direcionamento específico naquele caso. Então, as consultas são bem nesse nicho da reprodução humana, mas também tem casos apenas de interpretação de algum resultado de teste, por exemplo, de portadores, ou um teste ali que foi feito um exoma, enfim. A gente também trabalha com toda a produção de conteúdo digital da empresa, então vídeos que vão no YouTube, por exemplo, com alguma dúvida que a gente veja que está muito recorrente ali nas redes sociais, textos que vão, né, no próprio site da empresa, tudo isso é a gente que faz. Se precisa fazer algum curso online ou algo assim, também é a gente que fica responsável. Palestras e aulas para clínicas parceiras, para médicos, para alunos de universidade que precisem ali, né, de alguém para falar sobre algum assunto específico. A gente também faz esse direcionamento aí. E seguimos também com a parte de assessoria científica interna e externa. Então, antes isso era mais voltado para os testes genéticos, de diagnóstico, né? Então, agora um pouco mais voltado para essa parte de testes genéticos do mundo da reprodução humana ali mesmo, mas também tem ali, por exemplo, um médico que tem algum caso específico, fala, poxa, eu queria muito saber qual é o direcionamento para esse caso, se eu preciso pedir teste genético, se não, se eu preciso mandar para um geneticista ou não. Então, essa parte de assessoria e também assessoria interna, vendo ali se as questões que chegam para a gente através de canais de atendimento são casos que realmente é uma dúvida pontual daquele paciente, a gente pode responder, uma curiosidade, ou se é uma questão que precisa ser aprofundada, que precisa ir para aconselhamento genético, e precisa ter ali uma questão mais cuidadosa ali, um nível um pouco mais. E aí, como que isso se encaixa com tudo que eu fiz antes, né? Então, acho que quando a gente se prepara, né, para entrar para uma área, às vezes a gente não tem muita noção de como que isso vai impactar a gente depois, se realmente vai dar certo. Então, ótimo, tem uma resolução, biólogo pode fazer aconselhamento genético, mas será que vai ter um monte de barreira? Será que não? Será que isso aqui que eu estou aprendendo realmente vai ser útil? Não vai? Será que vai ser suficiente para eu entrar numa consulta, né? Então, tudo isso acaba ficando meio uma dúvida no ar. Mas hoje eu consigo ver que muitas coisas que eu fiz foram importantes para chegar até aqui, né? E foram ali as coisas que me ajudaram nessa trajetória. Então, claro que toda a base de genética humana e médica é o que eu uso todos os dias, né? Então, vou falar de padrão de herança, vou falar de testes genéticos, tudo isso foram coisas que eu fui aprendendo aí nesse período. Mas também a vivência no aconselhamento genético, então eu atendi várias famílias ali, participei de várias consultas e, consequentemente, fui desenvolvendo ali, fui vendo como responder um paciente, como encaminhar um determinado caso com uma determinada doença, como não parecer que, né, eu estou impondo ali a minha opinião, então como me manter neutra nas situações, como me solidarizar com o paciente, né, tudo isso a gente vai vendo ali.
e vai colocando em prática. Toda essa parte de indicação e interpretação dos testes genéticos, isso é uma grande questão. Assim, a gente tem pacientes que chegam sem saber, porque o médico também não sabia como lidar com o caso, então não sabem se tem que fazer teste genético, se não tem, qual teste que tem que fazer, receber um resultado, não sabe o que aquele resultado significa. Então, essa é uma parte muito, muito, muito importante para esses pacientes, de dar esse direcionamento, e também para os médicos que ficam, mas será que dá para fazer o teste? Será que não dá? Precisa fazer um teste? Não precisa? Então, essa é uma parte aí que é bem... Precisa muito de profissionais que entendam dessa parte, e a gente tem muita pouca gente que entende, né? E consegue fazer todas essas análises aí. A parte de análise de variantes também. Então, antes eu trabalhava no diagnóstico, eu usava muito toda essa parte de análise, de coisas que a gente estuda aí, de critérios para analisar uma variante, como analisar um painel, como analisar um exoma. Mas até hoje, se chega um laudo, né, a depender de quando foi feito esse laudo, às vezes a gente tem que revisitar esses conceitos, revisitar os bancos de dados para ver se houve alguma atualização. E isso também é uma coisa que é bem difícil ter alguém que saiba fazer, né? Então, a gente tem muita dificuldade de gente que fala, poxa, mas veio uma mutação aqui, é uma variante significada incerta, o que eu vou fazer com isso? Então, realmente bem importante. E a parte de aspectos éticos, que acaba entrando também um pouco nessa vivência do aconselhamento genético, mas acho que sem uma base, assim, do que você vai enfrentar depois, você acaba não sabendo muito bem como lidar. Então, a diferença que eu vejo de pessoas que fizeram, por exemplo, uma especialização voltada para o aconselhamento genético, de pessoas que fizeram uma especialização em genética, né, geral, e acabaram depois, né, migrando ali para o aconselhamento genético, é exatamente essa questão de respeito ao paciente, de saber até que ponto ir, né, de deixar o paciente escolher, enfim, de todas as questões éticas ali, de autonomia do paciente e tudo mais. Bom, então não vou me prolongar muito, porque eu sei que devem ter várias perguntas, mas eu queria só finalizar, assim, trazendo que o mercado precisa de profissionais capacitados, assim. É cada vez mais comum ter profissionais não médicos nesse mundo do aconselhamento genético, né? A gente vê aí, né, dentro do mercado, várias vagas aparecendo e poucas pessoas realmente capacitadas que possam trabalhar na área. Então, é uma área que precisa de bons profissionais e que está aí se desenvolvendo muito. Então, se antes eu via muitos médicos, né, meio contra, assim, agora cada vez mais eu tenho visto médicos parceiros que conseguiram ali aceitar a gente dentro desse meio e que querem realmente nosso conhecimento, porque eles sabem que vão realmente precisar ali de alguma ajuda, de algum auxílio para lidar com esses pacientes, porque nem todas as profissões vão saber de tudo, né? Então, assim como eu não sei da parte clínica, talvez tem muito médico aí que acha que deveria saber todos os testes genéticos, mas acaba não sabendo e tá tudo bem, né? A gente tá aí numa área bem multiprofissional, então vamos todos nos ajudar para sempre dar o melhor para esses pacientes. Bom, é isso que eu tinha para trazer um pouco sobre a minha trajetória. Eu deixo aqui o meu e-mail, caso alguém tenha perguntas depois. Eu demoro para responder, mas eu juro que eu respondo todo mundo. Então, se vocês tiverem perguntas sobre mestrado, enfim, sobre carreira também depois, eu fico à disposição. Muito obrigada pela presença. Nós temos algumas perguntas. Sua experiência profissional é muito importante para nós que estamos ingressando, por exemplo, e alguns outros que estão interessados em entrar na área de aconselhamento genético. Então, uma das perguntas é como você avalia os testes genéticos direto ao consumidor sem o acompanhamento de um aconselhamento genético? E qual é o impacto dessa situação aos aconselhadores genéticos? Ao final do dia, nós vamos ter uma palestra bem específica sobre teste direto ao consumidor, mas seria muito interessante a sua visão sobre esses testes. Bom, olha, no começo eu ficava muito nessa questão de, poxa, mas vai fazer um teste genético sem, né, uma indicação e tudo mais. Mas depois entrando no mercado, assim,
é uma coisa que vai existir, né? Tem demanda, as pessoas vão comprar, não adianta eu chegar hoje e dar uma palestra e falar para as pessoas não façam ou façam, enfim, as pessoas vão fazer, elas querem essa informação. Né? E muitas vezes, quando a gente precisa fazer um teste genético, a gente precisa ter uma indicação clínica. Então, essa é uma saída que elas encontram ali de achar algum dado. Mas eu acho muito importante ter pessoas que trabalham com aconselhamento genético junto a essas pessoas que estão oferecendo esse teste, né, para ajudar esses pacientes. Então, fornecer esse serviço de aconselhamento genético. Não são todas as pessoas que aceitam fazer o aconselhamento genético antes e depois do teste, né? Mas, assim, é um trabalho de formiguinha, de conscientizando também as pessoas da importância de ter alguém que vai saber explicar aquele resultado para dar o direcionamento. Então, às vezes, a gente vê casos que realmente a pessoa não quis passar no médico, mas ela tem um super histórico de uma doença dominante. Então, foi a saída que ela encontrou porque ela tinha, às vezes, vergonha de ir até o médico e contar desse histórico. Né? E aí, a partir desse diagnóstico, ela vai para o médico. Então, eu acho que tem suas ressalvas oferecer esse tipo de teste, mas eles vão existir e a gente tem que ir aprendendo aí como lidar com eles. Muito obrigada. E uma outra pergunta em relação à remuneração. Se você acredita que a remuneração dentro da indústria, ele é compatível com o nível de especialização exigida pela área de aconselhamento genético? Olha, acho que isso depende muito da empresa, tá? Mas, no geral, eu acredito que sim, que a remuneração é boa. A gente tem que estudar muita coisa, a gente tem que saber muita coisa, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Então, na maioria das empresas onde eu estive, eu achei que sim, a remuneração foi bem compatível com esse nível de especialização. Bom, muito obrigada pela presença. Temos muitos elogios no chat, foi muito esclarecedor, principalmente para quem está interessada, né, nessa área. Parabéns Muito obrigada. e tudo mais. Obrigada, muito Obrigada obrigada pelo mesmo pela convite. presença. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.